O que é o Alcorão Sagrado? O que é exatamente o Alcorão? Que é o livro no qual os muçulmanos creem. O Alcorão para o muçulmano é a palavra de Deus. É a palavra exata de Allah subhanahu wa ta'ala. Exaltado e altíssimo seja, que foi revelada ao seu mensageiro Muhammad por intermédio do anjo Gabriel. Então, esse é o conceito de Alcorão para o muçulmano. É a palavra de Deus, a qual foi revelada por ele a quem ele elegeu como mensageiro. E este mensageiro se chama Muhammad, e esta revelação se deu por intermédio do anjo Gabriel. Ou seja, Deus Altíssimo seja, falou as palavras do Alcorão ao anjo, entre aspas podemos dizer o Espírito Santo, e o anjo revelou isso ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muitos textos que são, por exemplo, a palavra do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Ou seja, aquilo que ele falou, aquilo que ele disse aos seus companheiros, aos seus discípulos, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele citou de profecia sobre o passado, sobre o futuro, aquilo que ele ensinou aos seus companheiros no presente. Então, isso não é Alcorão. Isto são palavras distintas do Alcorão. As palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam são bem distintas, bem diferentes do Alcorão. O Alcorão Sagrado, ele é conhecido e reconhecido pelo muçulmano e foi sendo transmitido de geração a geração e sendo memorizado de geração para geração, e é recitado da maneira conhecida e tem o seu início e o seu fim. E os muçulmanos, até os dias de hoje e até o fim dos tempos, até o fim do mundo, leem o Alcorão, e não há divergência na leitura, na recitação do Alcorão Sagrado em nenhum acento, nenhuma letra. Até mesmo a composição do Alcorão Sagrado, a composição das suas palavras, a composição das suas letras, a sua entonação, a sua recitação, só isso já constitui um milagre. Isso sem falarmos no milagre da preservação, da memorização, no milagre da ciência, o milagre científico, que é aquilo que o ser humano conheceu através da ciência nos últimos anos, e já havia sido citado algo sobre o assunto no Alcorão Sagrado, mesmo que isso antigamente não era interpretado dessa maneira. Muitos são os exemplos. Também temos sobre as profecias que foram realizadas e assim por diante. Então, somente a recitação, a entonação, a composição do Alcorão, isso já é milagroso, já é um aspecto de milagre no Alcorão Sagrado. Então, repetindo, o que é o Alcorão Sagrado? O Alcorão Sagrado é a palavra de Deus revelada ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, por intermédio do anjo Gabriel. Vamos citar algo sobre o conhecimento no Alcorão Sagrado, sobre a ciência. De início, todo muçulmano sabe que a primeira palavra revelada ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, foi Iqra. Foi esta ordem, ou seja, está no imperativo. Iqra, ou seja, lê. Esta foi a primeira palavra, a primeira revelação que Muhammad sallallahu alaihi wasallam teve quando ele tinha 40 anos e quando ele recebeu a primeira visita do anjo Gabriel. E aí a história cita que quando ele se retirava dentro da caverna de Hira, ali ele adorava a Deus Altíssimo seja,
ele refletia sobre a criação, ele meditava, e ali então, nesse retiro, veio até ele o anjo e o abraçou, a ponto dele sentir que estava se sufocando. Aí o anjo o largava e dizia a ele: Iqra, lê. A segunda vez ele repetia: lê. E o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse para ele: Ma ana biqari, ou seja, eu não sei ler. E até existem textos da Bíblia no qual está escrito: se derem o livro a alguém que não sabe ler, ele dirá: eu não sei ler. Isto está no livro de Isaías. Então, a primeira palavra foi Iqra. Quando da terceira vez ele disse: eu não sei ler, então o anjo disse para ele: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq. Lê em nome de teu Senhor que criou o homem de um coágulo, de uma gota de sangue. E aí, depois disso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se dirigiu até a sua esposa e contou a ela o que ocorreu, e ambos se dirigiram até um homem chamado Waraqah ibn Nawfal, que estudava as escrituras antigas, o Evangelho e a Torá, e conhecia sobre a revelação, sobre as escrituras. Então este homem disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam: quem dera eu estivesse vivo no dia em que o teu povo irá te perseguir e te expulsar de tua cidade, porque esta é a revelação que Moisés recebeu. Até Muhammad sallallahu alaihi wasallam se espantou: eles irão me expulsar? O meu povo irá me perseguir? Esse meu povo que tanto gosta de mim, me tem como o homem mais honesto na cidade, de melhor conduta, eles irão me perseguir? Aí o homem disse, Waraqah ibn Nawfal disse: não há ninguém que trouxe essa palavra que não foi perseguido. Então, de início, sobre o Alcorão, a crença e a ciência, vejam, a primeira palavra que Deus revelou a Muhammad é lê. E isso ocorreu numa época em que os árabes eram analfabetos, eram nômades, estavam à margem da sociedade mundial, nem eram citados. E isso promoveu uma grande revolução científica entre os árabes, que se transferiu até a Europa. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Lê em nome de teu Senhor que criou. Que criou o ser humano de uma aderência. Lê, e teu Senhor é o mais generoso. Que ensinou a escrever com o cálamo. Ensinou ao ser humano o que ele não sabia. A palavra ilm e os seus derivados é citada no Alcorão Sagrado 779 vezes. A palavra ilm, que significa conhecimento, ciência, e os seus derivados, ou seja, o verbo alima, ya'lamu, ya'lamun, i'lam. Esta palavra e os seus derivados são citados 779 vezes no Alcorão Sagrado. Isso foi citado pelo Dr. Raghib As-Sarjani em um livro onde ele cita o conhecimento e a contribuição da civilização islâmica para a história da humanidade. E aí também são citadas as palavras que têm relação com o conhecimento. Em árabe, por exemplo, al-yaqin, al-huda, al-aql, al-fikr, al-nazar, al-hikmah, al-fiqh, al-burhan, al-dalil, ou seja, a convicção, a orientação, a mente, o raciocínio, o pensamento, a sabedoria, al-hikmah,
al-fiqh, o entendimento, todas essas são palavras que estão no Alcorão Sagrado. Então, imaginem, será que esse livro não incentiva a reflexão, o conhecimento, a busca pelo conhecimento, pela ciência? Com certeza o Alcorão Sagrado incentiva, não só incentiva, como ordena. Tem uma diferença entre eu incentivar e eu ordenar. A pessoa incentiva, olha, vai e tal. Agora a ordem, olha, leia, busque o conhecimento, aprenda. Também dentre os versículos que abordam o conhecimento e que mostram a nobreza da ciência e do conhecimento, e devemos já de pronto dizer o seguinte: quando dizemos conhecimento, isso abrange tanto o conhecimento religioso, que em árabe se diz al-ilm al-shar'i, assim como também o conhecimento científico da vida mundana, al-ilm al-hayati, por exemplo, a astronomia, a medicina, a geografia, a farmacologia e etc. E isso está em primeiro plano relacionado ao conhecimento religioso, al-ilm al-shar'i. Por quê? Porque através do conhecimento a pessoa se orienta. Através do conhecimento a pessoa se orienta. E al-Islam, a religião islâmica, ela dá grande ênfase ao conhecimento e ordena o conhecimento e cita que a religião está ligada ao conhecimento. Nada do que é comprovado cientificamente vai de contra a religião islâmica, jamais. Isto com convicção e com certeza. Dentre os versos que são citados no Alcorão Sagrado sobre o conhecimento, e isto também vai da história. Cita a história de quem? De Adão, que a paz de Deus esteja com ele. Deus criou Adão e a partir de Adão criou a sua descendência até que nós nascemos e vivemos nessa época, certo? Quando Deus Altíssimo criou Adão, nós observamos que Deus citou o assunto do conhecimento. No Alcorão Sagrado, em Surat Al-Baqarah, nós lemos وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهَا عَلَى الْمَلَائِكَةِ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Então, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, e ensinou a Adão todos os nomes de todas as coisas. Então, com esse ponto, Deus fez de Adão merecedor de ser líder na terra e de ter o respeito de quem? Dos anjos. Imaginem, Deus Altíssimo seja, antes de criar o ser humano, criou os anjos. Depois criou Adão e ordenou que os anjos prostrassem a Adão como forma de reverência, como forma de respeito, não adoração. Só se prostra em adoração a Deus, mas ordenou os anjos a prostrarem a Adão em respeito a ele. Então, o que ele tinha que o fazia merecedor disso, dessa reverência, dessa nobreza, vamos dizer? O conhecimento. Então, já desde o início do mundo e desde o início da humanidade, Deus Altíssimo seja, revelou, ensinou a Adão os nomes de todas as coisas. Então, ele o criou e o ensinou, ou seja, lhe deu conhecimento. E assim, todos os profetas que foram enviados depois de Adão tiveram o pleno conhecimento.